novo aqui Números. Vamos ler a Bíblia. Números, capítulo 23, o versículo 18, e 19. Está escrito: então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então, você observa que, em primeiro lugar, Deus não é homem para que minta, ele não mente. Então, se Deus não mente, os seus filhos também não devem mentir. Não mente. Seus filhos não mentem. A outra coisa, para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, tudo que Deus faz é perfeito. Ele não se arrepende do que ele faz. Então, os filhos de Deus também devem fazer isso. Não ter arrependimento do que se faz, porque tem que haver algo perfeito nisso. Porventura, diria ele e não o faria? Então, se Deus disse, a coisa é cumprida. Então, tudo que Deus disse em sua palavra se cumpre, vai ser cumprido. E a outra coisa, ou falaria e o não confirmaria? Uma pergunta. E eu acredito que tudo que Deus faz, ele confirma que ele fez. Então, se você faz alguma coisa, você tem que confirmar: não, eu fiz. Ser sincero diante de Deus para dizer: não, eu realmente fiz isso, me arrependo, ou eu fiz uma coisa boa. Então, está escrito aqui na mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafo 160. Deus expresso em Jesus Cristo. Deus foi expressado no corpo chamado Jesus Cristo, que era ambos Pai, Filho e o Espírito Santo, a plenitude da divindade corporizada. Então, tanto o Pai e o Espírito estavam no corpo que foi chamado Jesus, que era o Filho. Ali a divindade, a plenitude da divindade estava corporizada no ser humano e andando na terra. Agora, a plenitude completa da divindade, para que os irmãos entendam bem isso, a plenitude completa da divindade corporizada habita em sua igreja. Amém? Então, a plenitude da divindade está habitando num povo seleto, chamado de esposa, de noiva de Cristo, chamada noiva de Cristo. Então, a própria divindade está corporizada, habitando na sua igreja, diz o irmão. As primícias, tudo que Deus era, irmãos, olha só isso aqui, tudo que Deus era, Ele derramou em Cristo, tudo que Ele tinha, todo o poder, tudo que Ele era, Pai, Filho, Espírito, dono de prata, de ouro, Criador dos céus e da terra, tudo que Deus podia ser, Ele se derramou-se em Jesus Cristo no corpo corporativo aqui na terra. Amém. Glória a Deus. Veja. E tudo que Cristo era,
foi derramado na igreja, os crentes. Você imagina o que você é? Você tem condições de maturidade suficiente para entender quem você é? Você já chegou a uma maturidade dessa, irmão, de perceber quem você é? Se todo o poder que estava nos céus ali manifestado, a plenitude de Deus, foi corporizada num ser chamado Jesus e andou na terra. Depois que este corpo morreu, tudo que estava nele, todo o poder, tudo que estava nele está em você hoje, irmão. Que coisa! Santo é o Senhor. Amém. Amém. Eu creio. Você tem um poder muito grande nas suas mãos. Eu creio, Deus. Agora, eu fico pensando ainda em certos comportamentos de crente. Como é que pode isso? Agora, claro, Deus não vai habitar num templo sujo, num corpo sujo. A plenitude da divindade está habitando hoje no ser, na sua igreja, na noiva, no escolhido. Habitando no escolhido. Né? Louvado seja o nome de Jesus. Então você observa aqui que nós vamos ler aqui algo aqui, irmão. Então diz aqui: qual é o seu propósito agora? Uma pergunta. Expressar-se como um filho. Veja. Qual é o seu propósito agora? De se expressar como um filho? Agora, é filho legítimo ou é bastardo? Porque o filho legítimo, diz a palavra de Deus que nós limos, não mente. Ele fala e cumpre o que ele fala. Ele ama, anda com a plenitude da divindade dentro dele. Então é Deus andando ali na terra. Como filho. Tem um ditado popular que diz: filho de peixe, peixinho é. Então, se você é filho da eternidade, então a eternidade está dentro de você. Amém. Qual é o seu propósito agora? Expressar-se como um filho. Veja, e agora que nele possa habitar a plenitude da divindade corporizada, a plenitude da divindade corporizada novamente aqui nesta terra. Amém. Com quem? Com a sua noiva eleita. Amém. Com seus filhos eleitos. Eu tenho Colossenses colocado aqui, bem diante de mim, vê? Isso, através de toda a Escritura. Essa é que foi propósito de Deus. Então, é através desta vida, deste Filho, sua cruz, o sangue, diz que de sua cruz, para que ele pudesse reconciliar consigo um corpo. Então, através da cruz ali foi reconciliado para com o Pai, para com Cristo, um corpo, uma noiva, um povo diferenciado, a qual é Eva, né? A segunda Eva. Nós somos esta segunda Eva, porque a primeira Eva caiu. E Deus deu isto em um tipo, como ele fez com Moisés e todos eles. A mesma coisa ele fez em Adão e Eva, dando um tipo, que eles eram Cristo
e a noiva. Vocês entendem, irmão? O primeiro Adão era Cristo e a noiva. Ele o segundo, agora, Cristo é o segundo Adão e a igreja é a segunda noiva. Você consegue dizer amém? Amém. Glória a Deus. Então, o primeiro Adão caiu. Deus levantou o segundo Adão, o Cristo, o ungido. E a sua igreja levantou uma noiva, a segunda Eva. Louvado seja Deus. Agora você observa aqui algo, irmãos, em Malaquias, capítulo 3, versículos 5 e 6. Aleluia. Malaquias, né? O último livro do Velho Testamento. Malaquias 3, versículo 5. Chegai-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o jornaleiro e pervertem o direito das viúvas e do órfão e dos estrangeiros, e não me têm, diz o Senhor dos Exércitos. Então, os que não têm o Senhor dos Exércitos não faz parte da segunda Eva. Não faz parte. E nem tampouco faz parte do segundo Adão. Porque, irmãos, a segunda Eva sai da costela do segundo Adão. Através de quê? Do sangue. Aquele sangue que aquele rapaz, aquele soldado perfurou na costela de Jesus, ali saiu a segunda Eva, que é sua esposa, que é a noiva eleita. Ali estava Adão pendurado na cruz. E nós estávamos enxertados ali, porque a primeira Eva saiu da costela de Adão. Mas quando o segundo Adão, ele expirou, então nós saímos dali da costela dele através do sangue. Quando ele expirou, seu último suspiro, ali foi a consumação. Mas quando ele ressuscitou, nós tivemos vida, e vida com abundância. A mesma forma foi Adão. Adão teve que adormecer, adormeceu. Deus fez a cirurgia. Segundo Adão adormeceu por um período de tempo, mas ele teve que ressuscitar. Vocês conseguem entender isto? Conseguem ligar isto? Segundo Adão também foi cerrado a sua costela. Amém, irmãos? Ele adormeceu, ele expirou, ele adormeceu por um período de tempo. Mas depois ele fez o quê? Ele acordou. O segundo Adão dormiu também. Dormiu ou não dormiu? O primeiro Adão dormiu, mas depois ele acordou. Amém? Mas acordou caído. E este ser chamado Cristo ungido, segundo Adão, ele caiu quebrado, todo arrebentado pelas transgressões da sua esposa, da Eva, da segunda Eva, que tinha caído também. Você consegue entender? A segunda Eva tinha caído também, mas através do seu sangue, da sua morte na cruz, ele ressuscitou e limpou a segunda Eva. Pela ressuscitação de Jesus Cristo, que hoje está vivendo nesta Eva, nesta noiva, está vivendo neste dia na sua igreja, porque tanto a plenitude que estava naquele corpo, o Pai, tudo no céu, todos os anjos, tudo em Deus estava em Jesus. Jesus dormiu, a ressuscitou e desceu ali em Pentecostes, que é o Espírito Santo na sua igreja, na sua noiva nesses dias. Está em você a coisa hoje, irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Veja algo aqui no verso 5, no verso 6 agora. Então, adúltero, né? Porque eu, o Senhor, não mudo.
Então Deus, Ele não muda. Deus não muda. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Então Deus, Ele não é Deus para que minta. Deus não é Deus para que se arrependa. Deus não é Deus para que mude. Então Deus não muda. Da mesma forma que Deus começou lá no começo, Deus vai findar no final. Então, quem está mudando os costumes bíblicos, mudando o costume da palavra, não faz parte da noiva de Jesus Cristo, não faz parte da segunda Eva. A remissão do sangue que saiu de Jesus não é para esses. Muito embora tenha aparência de piedade. Eles têm aparência de piedade, parece, mas não é. Por quê? Porque eles estão negando a eficácia da palavra. Então, irmão, observe algo aqui. E agora você observa algo aqui também, nas Escrituras. Você observa algo aqui na Escritura. Outra Escritura em Tiago, capítulo 1. Tiago 1. É depois de Hebreus, Tiago. Tiago, no capítulo 1, e o versículo 17 e 18. Está escrito aqui nesta Bíblia: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Então nada vem daqui, nada é teu. Amém? Tudo vem de Deus. Veja, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. O dom perfeito não é aquele dom manufaturado. O dom manufaturado não vem do alto, não vem de Deus. Ah, pode manufaturar? Pode. Pode manufaturar. Tiago 1, verso 16. Agora o verso 17. E todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai, das luzes. Deus é Pai das luzes. Então, se Deus é Pai das luzes, você também é uma luz. Uma luz que vem do alto, que vem dos altos céus. Aleluia. Em quem não há mudança. Você está vendo a coisa, irmão? Em Deus não há mudança. Deus não muda as suas maneiras de agir, nem sombra de variações. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Deus tem nos gerado através desta verdade nesses dias, para seus filhos, para a sua noiva eleita, para aquele que verdadeiramente é luz, para que fossemos como primícias das suas criaturas. Então vocês são as primícias da sua criatura. Louvado seja o nome de Jesus. Agora você pega Hebreus capítulo 13, versículo 8. Está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Então Ele não muda as suas maneiras. E por que existem muitas pastoras? Por que não lava o pé na Santa Ceia? Por que não come o pão puro? Não é pão de padaria, não é o vinho puro. E muitos e outros costumes. As mulheres vestindo calça, em vez de vestir saia, cortando seus cabelos.
fazendo todas essas coisas que é contra a palavra de Deus, aí você diz: isso foi por tempo lá para trás. Eu pergunto aqui na palavra, provando para vocês que Deus não muda. Se a sua igreja onde você está mudando os costumes da palavra, sai dela, povo meu, diz a palavra. Deus não muda, Deus é um Deus zeloso. Louvado seja o nome de Jesus. Então veja aqui na mensagem: e enquanto a segunda Eva se compromete contra a palavra, então o que é contra? A segunda Eva está se comprometendo contra a palavra de Deus, Então mostra que não é verdadeiramente. Não está ela fazendo a mesma coisa que a primeira Eva fez? Amém, irmãos? Então, se a primeira Eva, ela ficou contra a palavra de Deus. Deus chegou e disse: não faças tal coisa. E ela foi lá, ficou contra a palavra e foi lá e fez. Agora observe se eles não estão fazendo a mesma coisa, ficando contra a palavra. A palavra está dizendo uma coisa e eles estão fazendo outra. Veja se isso está de acordo com a palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Tentando dizer: bem, isto foi para alguma outra era. Olha só. Não, Deus só quer o teu coração. Não, rapaz, isso aí foi para no tempo. Hoje nós vivemos pela graça. Aí mostre-me na Bíblia se Deus muda o seu parecer, como nós já lemos aqui na palavra. Uns não querem nem mais pagar o dízimo que é de Deus. Não importa. Está escrito na Bíblia, então faça, cumpra e você será um bem-aventurado. E nós chegaremos nisso dentro de alguns minutos. Se ele disse que foi para uma outra era, como pode ser uma outra era, quando ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, irmãos? Hebreus 3, versículo 8. Como é que... Então Jesus poderia ter dito: eu sou o agora e para sempre. Mas ele não deveria dizer: eu sou o ontem. Mas ele disse: eu sou o mesmo ontem, olha só, o passado, o mesmo hoje e eternamente. Então já provamos que Deus não muda. Porém Deus tem propósito. Agora deixa eu ler uma outra. Então Deus é o mistério de Jesus Cristo, é o mistério de Deus revelado. Aleluia. Porém Deus tem propósito. Isso. Deus tem proposto isso. E ocultou aos sábios e entendidos, e o revelou aos pequenininhos, predestinados. A revelação, ela vem por predestinado. Se você é um predestinado, a revelação vai vir para você. Você será uma pessoa revelada dos mistérios de Deus. Não será enganado com as coisas do mundo, irmão. E nem com as coisas que se dizem ser a verdade. Cuidado com isso. Porque em primeiro lugar, será tão parecido, mas tão parecido, se possível for, enganaria os escolhidos. Então, os únicos que não serão enganados é o escolhido. Os demais todos serão. Então, porém, Deus tem proposto isto, e ocultado dos sábios e entendidos, e o revelado aos pequeninos, predestinados, que foram predestinados para receber o que? A revelação da sua palavra. Você foi predestinado para receber a revelação e a plenitude da divindade corporalmente vivendo em você.
Não sei se você consegue captar isto que eu estou lhe falando. Essa é a razão. Observe no correr de toda a era. Todas as vezes que esta luz atingia alguns, amém? Então, todas as vezes, essa é a razão, observe, no decorrer de toda a era. Todas as vezes que esta luz, que a mensagem, a palavra, atingia alguns, veja bem, não atingia a todos. No decorrer das eras, das 7 eras da igreja, na primeira era de Éfeso com Paulo, a luz daquela mensagem, daquele pregador, daquele enviado de Deus, daquele profeta, alcançou alguns. Você está entendendo, irmão? Quando aquela luz da revelação atingiu alguns, os eleitos daquele tempo, então Deus mudou-se, parou de tratar com Éfeso. Aí foi para onde ele foi? Ele foi para Esmina. Você consegue entender isso? Então, no tempo de Esmina, quando a luz clareou para aqueles que eram eleitos daquele tempo, parou com Esmina e Deus foi para Pérgamo. Você está me entendendo, irmãos? Então a mesma coisa aqui, ó. Essa é a razão. Observe no decorrer de todas as eras. Todas as vezes que esta luz atingia alguns, eles o arrebatavam. Deus o arrebatava para onde? Para o seu seio. Porque Deus parava com uma era, aquela pessoa naquela era dormia. E eles estão hoje arrebatados. Então, quando você recebe a luz, você é arrebatado. Muito embora vivendo aqui, mas já foi arrebatado. E eu duvido algum tirar da mão do Pai, como disse Jesus. Todos aqueles que o Pai enviou a mim, irmão, todos aqueles a quem o Pai enviou, irmão, virá a mim. E eu quero ver alguém tirar ele da mão de Deus. Disse Jesus, ninguém pode arrebatar um deles da minha mão. Por quê? Porque já foi o quê? Arrebatado. Porque já recebeu a luz. Quando você recebe a luz, você é arrebatado para onde? Para dentro do reino. O reino messiânico de Jesus Cristo, você é arrebatado lá para dentro. Você é captado lá dentro. E nada pode mais tirar você dali, porque você já está na luz. Glória a Deus. A luz atinge alguns, eles arrebatavam, e ela irrompia para longe. Grandes intelectuais e aqueles grandes sacerdotes ali de pé, haviam rabins, de grandes professores e autoridades, como de diferentes pessoas, como Nicodemos, aqueles homens polidos em cultura, ele nem mesmo podia entendê-lo. Eles não podiam entender porque eles não tinham capacidade, eles não faziam parte dos iluminados, os que iriam ser iluminados com aquela mensagem ali daqueles homens. Nesses dias é a mesma coisa. Nem todos vão ser iluminados. Não vai ter, não vai ser iluminados. E não vão ter isto. Mas uns vão ser iluminados e vão receber. Agora observe uma coisinha, irmãos, aqui. Em nome de Jesus. 167. E havia aqueles grandes sacerdotes ali de pé, rabins, que eram ensinados nesta palavra. Eles eram ensinados na palavra, não era no outro canto não, era na palavra. Você está me entendendo? Eles a conheciam. Eles conheciam o ancorão, eles conheciam a letra, eles tinham tudo.
mas o Espírito da verdade, a luz, eles não tinham, irmão. Porque a luz, reconciliando-se ali com aquele povo, era Jesus Cristo, o Messias, o ungido. Agora, nós estávamos naquele corpo andando ali com Jesus, porque se Deus, a plenitude estava em Jesus, todos nós estávamos ali enxertados. A segunda Eva estava ali. Quando Jesus parava para comer, nós parávamos para comer junto com Ele. Amém. Quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou nas suas vestes, ela foi curada, nós estávamos ali curando com Ele. Aleluia! Nós estávamos ali. Glória ao nosso nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quando Ele estava ali pendurado, Pai, está tudo consumado, e aquele homem furou sua costela, nós nascemos ali. Glória a Deus. Nós viemos ser a existência, as pessoas que seriam iluminadas nessa última era da igreja, através desta saída, desta abertura desta palavra. Nós somos o povo mais abençoado destes dias, porque esta abertura da palavra te encontrou. Esta é a luz do que eu estou falando, irmão. Esta é a luz, é a abertura desta palavra, é a luz que clareia uns e os outros não. Por quê? Porque não faz parte. Eles não fazem parte desta grande luz resplandecente hoje. Você é aquele aqui, Jesus Cristo, está habitando hoje. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então veja, agora note novamente agora qual é o seu... É isso mesmo, né? Deixa eu só voltar aqui, irmãos, rapidinho, deixa eu ver aqui. Deixa eu finalizar o parágrafo. Vós sois de vossos pais. E havia aqueles grandes sacerdotes ali de pé, rabins, que eram ensinados nesta palavra. Que coisa, eles o conheciam a palavra intelectualmente. Homens e mulheres que têm o conhecimento intelectualmente. Aleluia. Ele disse: vós sois de vosso pai. Quem? O diabo. Vossos pais é o diabo. Vou provar isso da Bíblia. E sois suas obras sois vós as fereis. Então o pai deles era o diabo, e as suas obras vós as fareis. Então as obras do pai deles, então, que era o diabo, então eles estavam fazendo as obras do pai dele, que era o diabo. Pense nisso, homens santos. Você não podia apontar o seu dedo para parte alguma de suas vidas. Homem santo, um homem santíssimo, não podia apontar, não pode falar nada, não podia dizer nada, porque era uma santidade. Veja quem era o pai deles. Veja quem era o pai dele. Agora, irmão, qual é a obra do diabo? Matar, roubar, destruir, mentir, falar falso testemunho, mandar matar, roubar, acabar com famílias, destruir pensamento, destruir famílias. Essa é a obra do diabo. Veja se ele não está encarnado hoje também. Essa é a obra dele. Eles não foram levantados para ser iluminados, para reconhecer esta mensagem como ela é. Isso é sério, gente. Então observe algo aqui, ó. Pense nisso, diz o Morando.
Homens santos, você não podia apontar o seu dedo para parte alguma da sua vida, ou para a vida de seus pais, ou para a vida de seus avós, ou para a vida dos pais, dos avós deles. Se eles o faziam, eles morriam na vergonha. Se mexer comigo, trono branco. Primeira coisa que fazem, joga logo uma praga. Veja de onde vem isso. Eles eram apedrejados até a morte. Porém aqui está Jesus chamando esse grupo de bando de demônios. Jesus chamando um bando de demônios, gente religiosa. A religiosidade é do capeta. Aí você vai lá para a Bíblia, para as Escrituras, aqui, né? Que você vai encontrar quem é o pai das religiões. São João capítulo 8, verso 42 até o 44. Como está escrito aqui em São João capítulo 8, você encontra aqui no verso 44, 42 a 44, vamos ler. Está escrito assim aqui na minha Bíblia. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse vosso Pai, se Deus fosse vosso Pai, certamente me amareis. Agora, Jesus não está na sua noiva, reconciliando com todo mundo. Por que os líderes têm raiva dos irmãos? Me pergunto uma pergunta. Se Jesus Cristo está dentro de nós, nós somos filhos de Deus, amém, irmãos? Amém. Então por que aponta o dedo para você, passa do seu lado e não fala com você? Por quê? Eu não sou filho de Deus, ele não é filho de Deus. Nós não deveríamos ter comunhão em torno da palavra? Agora o que Jesus está dizendo aqui é isto aqui, ó. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amareis. Agora, eu não sou a parte de Jesus Cristo, por que não me ama? Por que não te ama? Pois que eu saí, olha aí, disse assim, pois que eu saí e vim de Deus, eu também, você também, você veio e saiu de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Quem? Cristo nos enviou. Agora, por que não entendeis a minha linguagem, irmão? Eles não entendem o que é isto. Eles não entendem o que é a abertura desta palavra. Por não poderdes ouvir as minhas palavras. Não consegue ouvir as palavras de Jesus. Vós tendes por pai quem? Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Quem? O diabo, o desejo deles é esse, de fazer o desejo do pai deles, que é o capiroto. Ele foi homicida. Veja que quando mata uma família, quando mata um irmão, não com revólver, não com faca branca, arma branca, mas quando deflama com a língua, quando está matando aquela irmã, aquele irmão, aquela pessoa que chega até você, sacerdote, e vem com um problema, às vezes, e você mata aquela pessoa em vez de ajudar. Veja quem é o seu pai. Sai dela, povo meu. Desperta, tu que dorme, levanta dentre teus mortos, e Cristo Jesus te esclarecerá. Aleluia. Então
Então veja aqui, satisfareis os desejos de vosso pai, ele foi homicida desde o princípio, e não se afirmou na verdade, não se afirma na verdade. Então a pessoa que não está afirmado nesta palavra na verdade, sinto muito, meu filho, em te dizer, mas teu pai é outro, não é Deus não, tá bom? Porque se você é filho do Deus Altíssimo, você vai estar se afirmando na palavra, aleluia, não num homem, não num sacerdote, não numa igreja grande ou o que quer que seja, mas você vai estar firmado na palavra, aleluia, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe apróprio, porque é mentiroso e o pai da mentira, ele é o pai da mentira. Louvado seja o nome de Jesus. Deixa eu ir mais um pouquinho aqui. Amém. Olha aqui, irmão. Glórias ao nome de Jesus de Nazaré. Quando Eva se afastou da palavra, a primeira Eva, quando ela se afastou da palavra, agora, ela se afastou de seu companheiro. Quando Eva se afastou da palavra, ela se afastou do companheiro dela. E quem era o companheiro dela? Adão. Ela se afastou dele. Verdade. E quando a igreja se afasta da palavra por causa de um homem, por causa de um credo, por causa de alguma coisa formosa ou bonita, tá bom? Quando a igreja se afasta da palavra para uma denominação nicolaíta, ela rejeita e comete fornicação com o mundo da sabedoria do homem. Veja o que está acontecendo. Ela está cometendo fornicação. Isso é terrível. Aleluia. Ela rejeita e comete fornicação com o mundo da sabedoria do homem, rejeitando a autoridade da palavra de Deus. Ela rejeitou a autoridade da palavra de Deus. Isso soa claro para vocês? A igreja diz amém. A Bíblia diz: cometendo fornicação espiritual. Quando você deixa de seguir a palavra e a mensagem para seguir homens intelectuais, você está cometendo adultério. Se você tem alguma dificuldade, algum problema, tenha problema com a mensagem, meu filho. Eu estou lendo a mensagem. Então você é um adúltero, adúltera. Pode estar seguindo fábulas intelectualmente de homens. Você está cometendo adultério. Agora, claro, tem homens ainda de Deus nessa terra. E se esse homem não sobe no culto para pregar a mensagem, sem a mensagem revelada da hora, sai dali. Porque a mensagem tem que estar no púlpito, sendo anunciada, sendo revelada para esta hora que nós estamos vivendo. Esta é a luz. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Amém? Agora veja, irmão. Qualquer palavra da Bíblia que é rejeitada, ou se é colocada alguma interpretação própria nela, isto é absolutamente rejeitar e cometer adultério contra a Deus, que é seu marido. Deus é seu marido. Uma adúltera jamais entra no reino do céu.
Se você quer questionar, questione com a mensagem, com a Bíblia, tá bom? Não é comigo não, só estou lendo. Nós sabemos disso. Vem, agora, veja. Isso é o que Eva fez para começar. Adulterou. Cometeu adultério. Amém? Amém. Parágrafo 71, 172 da mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. Agora, notem novamente. Agora, qual é o seu tríplice propósito? Tríplice é 3, não é isso? Qual é o seu tríplice propósito? Manifestar-se em Jesus Cristo. Manifestar-se em Jesus Cristo. Para entrar no corpo. Por Jesus Cristo. Para ter as primícias. Para o quê? Restaurar de novo o Éden. Então o Éden será restaurado novamente, irmãos. Assim como a segunda noiva, a segunda Eva foi restaurada, o Éden também não vai ser mais Éden satânico, vai ser um Éden celestial. Louvado seja Deus. Trazer de volta aquele que se perdeu. Esta foi a única coisa fora de ordem. Todo o resto de suas coisas estão em ordem. A natureza, tudo está em ordem. A única coisa que ficou desordenada foi o homem, por causa da transgressão. Porém, ele teve de colocar o homem sobre livre atuação moral, para que ele pudesse ser um salvador, para manifestar o que está nele. Veja, seu atributo de salvador agora tinha de se perder. Atributo de salvador tinha de se perder. E a mesma coisa, que o homem caiu e se perdeu, ele se tornou o salvador disso, do perdido, tomando a sua própria lei. E ele não o podia fazer como esse grande Jeová que cobria todo o espaço, tempo. Veja, ele não o podia fazer. Ele teve de se tornar um homem. Ele se tornou semelhança com o homem que estava perdido, amém? E se tornou um homem, Deus feito carne, andando na terra. Amém. Deus se tornou. Agora, aqui na Bíblia, você vai encontrar aqui na Bíblia, não é? 1 aos Coríntios, capítulo 6. 1 aos Coríntios 6, versículo 12. 1 aos Coríntios 12. Está escrito assim na minha Bíblia. Capítulo 6, versículo 12. Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas, disse um homem de Deus chamado Paulo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as convêm. Nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixo dominar por nenhuma. Você está me entendendo? Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Compreende isto? Deus se tornou de Deus. Deus se tornou de Deus para se tornar eu. Você consegue entender? Deus se tornou Deus para se tornar eu, um homem. Para levar o meu pecado sobre ele, para que ele pudesse me fazer ele. Então nós somos deuses aqui na terra. Eu acho que você consegue ter maturidade suficiente para entender o que eu estou dizendo, que eu estou lendo aqui. Vou ler de novo. Deus se tornou de Deus para se tornar eu, para levar o meu pecado sobre ele, para que ele, quem Deus, pudesse me fazer ele. Então
Nós somos deuses. Amém? Diz o Romano. De volta ao seu grande propósito de filhos e filhas de Deus. Pois Ele é o Pai eterno. Amém. E essa eternidade está em nós. Amém. Esse atributo estava nele. Veja. Então isso tinha de ser manifestado. Deus, através de sua manifestação em nós, se tornando Deus em carne novamente andando aqui. Amém, irmãos? Deus te abençoe. Que você consiga entender essas coisas do que Deus tem feito através da sua igreja. Se você tem a luz, se você é luz, você vai captar tudo isso em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração.